Olá, boa tarde, quarta-feira, 5 de abril de 2023. Queria eu começar esse nosso programa Dia a Dia da Escola, de um pouquinho mais aliviada, mas mais uma vez, em uma semana, a gente começa esse programa em luto. Acabou de acontecer, né, na manhã desse dia, lá em Blumenau, Santa Catarina, 4 crianças assassinadas dentro de uma creche e 3 feridas. Inadmissível, não há o que comentar. Eu só me pergunto até quando. Até quando as autoridades vão ficar sentadas, avaliando só as perdas e não falando de prevenção, não olhando para dentro da escola como ela realmente precisa ser vista. Eu não consigo nem falar, eu nem vou me aprofundar. Eu disse semana passada e volto a dizer, só lamentar não adianta. Isso está virando e vai continuar, né, casos como esse, enquanto a sociedade não se mobilizar, enquanto os nossos representantes não tomarem alguma atitude, e quando a gente falar de humanização, enquanto a gente falar de responsabilidades, enquanto a gente avaliar, não o que está na ponta do iceberg, mas tudo que está por volta disso, tudo que faz esse sistema violento acontecer. Eu sinto pelas famílias, mas nada do que se faz agora vai amenizar a dor desse pai, dessa mãe, dessa família que perdeu essas crianças. Eu fico imaginando os momentos de pânico que essa escola passou e da forma mais brutal que podia acontecer. Então, como eu disse, eu não vou dizer lamento, porque só lamentar não vai mudar isso. Agora, o que a gente precisa é lutar. Eu sinto muito que uma creche que chama Cantinho do Bom Pastor tenha acontecido isso. Eu sinto muito. Bom, e a gente não pode deixar de dizer também um pesar aqui com a passagem da nossa querida Ana Teberoski, uma pesquisadora, né, que junto com a Emília Ferreira, né, desenvolveu a teoria da psicogênica da língua escrita. O quanto a gente deve a você, Ana. Você partiu fisicamente, mas deixou a sua história escrita. E nós, educadores, que nos interessamos muito pela questão da alfabetização e saber, né, todo o histórico, todo o comprometimento científico que envolve isso, e você e a Emília nos deixaram um legado tão grandioso para que a gente beba nessa fonte, que você siga o seu caminho aí em cima, na paz, e nós aqui, educadores, te agradecemos muito por essa passagem. Muito obrigado, Ana. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar também de um tema que nos espinha muito, que é a questão da inclusão, né? Inclusão escolar na atualidade. Para isso eu trago minha parceira de toda quarta-feira, Patrícia, bem-vinda, né? Numa manhã que a gente não pode... Bom dia, pessoal. Uma manhã que a gente não pode comemorar muito, né? Muito pelo contrário, é sentir muito. E o nosso tema também não é muito simples de ser abordado, né? Porque a gente fala da inclusão escolar na atualidade, mas a grande pergunta é, o que será que mudou, né, Patrícia? Sim, porque as leis estão aí há muito tempo, né? As obrigatoriedades, todo mundo sabe o que tem que ser feito, mas e na prática, como é que a coisa funciona, né? E acho que antes da gente apresentar o nosso convidado, que, como sempre, muito especial, acho que vale ressaltar aqui, dia 2 de abril nós tivemos o dia da conscientização, né, do TEA, né, do autismo, e, na verdade, o mês de abril é dedicado a essa conscientização. A gente fala do dia 2, mas é o mês de abril, e eu preciso trazer aqui rapidamente os nomes da Helena do Carmo Meira e da Ana Maria Elias Braga, mães de adultos autistas, e que têm se manifestado em relação a isso. De novo, questão de solidariedade não, é questão de justiça, falar com essas mães, né, falar com essas pessoas tão engajadas. Eles crescem, viu, gente? O síndrome de Down, o autista e todos os outros transtornos, eles crescem, eles viram adultos. E a gente precisa pensar nisso. A gente tem que ter o nosso olhar, é claro, né, para o começo da educação, o que a gente está fazendo com essa inclusão escolar, mas mais do que falar em inclusão escolar, que é deixar essa conta só para a escola pagar, né? A gente precisa falar de uma inclusão social, porque essas pessoas crescem, essas famílias vão se sentindo cada vez mais abandonadas e eles vão ficando à margem. Então, acho que falar de inclusão é falar de inclusão como um todo, tá? Não é uma inclusão só da criança. Porque não é só a pessoa com deficiência, né? Você tem a inclusão de outras etnias, você tem uma série de outras condições aí
que vão excluindo as pessoas da escola, como se todo mundo Exato. tivesse que ter o mesmo padrão, né? Todo mundo igual, e não é isso, as pessoas são diferentes e elas precisam ser acolhidas dentro da escola da maneira que elas são. A gente precisa lembrar... Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Paty? Estou ouvindo, Tânia. Ah, tá. Não, é que deu uma caída aqui. A gente vai lembrar exatamente isso que a Patrícia falou. É na escola que tudo começa. É na escola que eu aprendo com a diversidade. É na escola que eu aprendo o respeito. Junto com as famílias. Junto com as famílias, eu nem contesto isso, gente. A gente só tem que lembrar que a criança sai de casa num mundo que é praticamente igual, onde as pessoas vivem mais ou menos do mesmo jeito. E quando elas chegam na escola, é que elas vêm vivenciar a diversidade. Então, é uma diversidade, quando a gente fala da inclusão, é o que vai acontecer na sociedade depois. São os negros, são os índios, são as mulheres, são os homossexuais, toda a questão LGBTQIA+, a questão das síndromes, dos transtornos, das deficiências. A questão é assim, somos todos seres humanos, temos o direito de viver de forma digna. Então, falar de inclusão não é fazer um favor. Nós não estamos fazendo um favor aqui, né? Muito pelo contrário. Mais uma vez, a gente está falando assim, a escola precisa assumir a sua parte nesse quesito aí, né? E a questão da violência também que a gente precisa dizer, né? A gente sabe que a justificativa agora dessas violências, sofreu bullying e foi lá praticar violência. Por isso que eu digo, falar de bullying também é uma questão de inclusão. A gente precisa entender o que acontece com as nossas crianças e nossos jovens. A gente não justifica a violência, mas somos indiretamente responsáveis por todas elas. Não se esqueçam disso. Nós somos indiretamente responsáveis por elas. Mas vamos lá. Inclusão escolar da atualidade. Vamos apresentar o nosso convidado, Eduardo de Campos Garcia. Quem é o Eduardo? O convidado de hoje é Eduardo Campos Garcia, pós-doutorado em Educação e Saúde na Infância e Adolescência pela Unifesp, doutor e mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Mackenzie, honoris causa em Educação Inclusiva pela Logos University International, notório saber em Psicanálise, Unilogos, notório saber em Psicanálise pela IBP, Lato Sensu em Libras, pela FIGE e Magistério do Ensino Superior pela PUC, graduado em Letras pela UBC e Pedagogia pela UNIG, formação em Psicanálise Clínica pela IBPC, formação em Teologia Cristã e Teologia Umbandista, é colunista da revista Sentidos e autor dos livros O que todo pedagogo precisa saber sobre Libras, o que todo pedagogo precisa saber sobre comunicação inclusiva, implante coclear, o Saci Erê, a pessoa surda e a invenção da surdez, João, o peão e a menina Manu, arte e educação, concepções, ensaios sobre a educação e agora aqui no podcast Dia a Dia da Escola. Olá, Eduardo, seja muito bem-vindo ao Dia a Dia da Escola, querido. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade, esse bate-papo gostoso nessa tarde. Muito obrigado pelo convite, gratidão. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, Eduardo, com essa bagagem toda aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Sobre a questão da inclusão. A Tânia falou aí um pouquinho no começo e tal, mas qual que é a sua visão sobre inclusão, Eduardo? Tá, Patrícia e Tânia, em primeiro momento, eu gostaria muito de fazer um convite para todas as pessoas, né? Apesar dessa bagagem que as pessoas falam, curricular, a inclusão ela acontece por meio da nossa experiência no dia a dia. Somente a formação sem sensibilidade humana, a inclusão não acontece. E acho que a inclusão não vem acontecendo porque as pessoas, muitas vezes, muitos profissionais da educação, quando eu falo muitos, é pelo que a gente vê acontecendo, né? Aplicam um olhar técnico. Então, a educação inclusiva passou a ser dado estatístico ou cumprimento de protocolo. E aí não dá. Eu trago uma fala de Paulo Freire, quando ele já falava que não era somente democratizar a vaga, mas é preciso democratizar a escola. E a educação inclusiva também precisa passar por esse processo. Perfeito. Aí a gente fala, né? Até tem uma questão, né, Eduardo, que é assim, por muito se falou dessa questão da inclusão, levaram para lá da medicina, da ciência, dessas pesquisas, e a gente na educação ficou à margem dessa questão. Mas como o Eduardo disse, não é uma questão de, antes de mais nada, de humanização, de amor ao próximo.
E a gente viu isso, né, Eduardo? A Maria Montessori falou isso lá atrás, há 100 e poucos anos atrás, quando ela desenvolve o seu método, os seus materiais, para trazer aquelas crianças excluídas e mostrar que sim, todo ser humano é capaz de aprender, não é isso? É isso mesmo. A visão clínica, ela traz sempre uma concepção de anormalidade, distúrbio e transtorno. A pedagogia, ela parte de uma visão socioantropológica, que vai procurar reconhecer no ser humano a sua potencialidade. Então, ela desconstrói a visão clínica. Então, são visões antagônicas. Mas acho muito significativo falar que a visão clínica não é uma visão exclusiva da medicina, nem a visão pedagógica é uma visão exclusiva dos pedagogos ou professores formados em licenciatura. A gente tem um exemplo aí, a ACD, que traz uma visão socioantropológica, né, e aplica no ser humano aí uma avaliação da potencialidade. E algumas escolas, elas trabalham com uma visão clínica, ainda aplicando o conceito de distúrbio, transtorno e anormalidade. Então, são conceitos que acabam trafegando por áreas, né? E é preciso compreender que a visão pedagógica, socioantropológica, ela nunca vai conceber o ser humano como alguém que tem um déficit. Nessa visão, quando a pessoa apresenta um laudo, quando a pessoa manifesta a sua orientação sexual, quando a pessoa traz, né, as suas concepções étnicas, a gente trabalha com a potencialidade fisiológica, orgânica e também cultural. Então é muito importante pensar nessa questão, tá bom? Vamos lá. Quando você olha, quando a gente fala dessa questão da formação, né, eu falo assim, a escola não pode mais negar conhecimento, né? E exatamente por essa visão só que fica voltada para a clínica, para a questão da medicina, a gente vai correndo atrás dos protocolos e esquece dessa integração humana, desse direito. Agora a questão é, você acha que na formação da pedagogia, o que falta para essa conscientização? Porque não adianta só a questão técnica, não adianta definir o que é a questão da língua de sinais, né, as libras, não adianta definir o que são transtornos, as deficiências e as síndromes, se eu não levar para essa questão, né, da inclusão de verdade, de todos. Na sua visão, Eduardo, o que falta na formação do professor? Na verdade, muito se comenta que a formação dos professores é uma formação deficitária. A gente pode pensar também que toda formação ela é deficitária. A formação do médico é deficitária, a formação do advogado é deficitária, porque a sociedade é dinâmica. Quando eu me formo, a sociedade já está ali uma década à frente daquilo que eu tive como formação. Então já surgiram novas pesquisas, novos autores. Hoje a gente fala de tecnologia intra-orgânica, coisa que era inconcebível no passado. A gente fala de mapeamento genético, algo que era inconcebível no passado, de transplante, órtese, prótese, inteligência artificial. Então nós nunca vamos estar formados. É preciso, em primeiro momento, ter consciência de que a autoformação, a busca pela atualização é uma necessidade independentemente do profissional que é colocado aí no mercado de trabalho, né? Então essa é uma questão. Uma outra questão que precisa ser pensada é que muitas vezes as instituições cobram dos professores uma prática assertiva, e educação é experimentação constante em sala de aula. Então nem sempre aquilo que eu proponho como trabalho em sala de aula precisa trazer para a instituição ou para o professor o retorno que ele espera. Por quê? A gente torna, se é assim, a educação ela se torna meritocrática, produto do capital. O conhecimento passa a ser meio de produção, ou seja, não é possível conceber educação inclusiva a partir da meritocracia. Né? A gente precisa de um processo humanizado, onde o professor fique confortável para experimentar ações educativas, colher esses resultados, avaliar esses resultados, refletir sobre eles, e a partir disso, transformá-los e reaplicá-los, inovar a partir dessa avaliação que ele faz da própria prática. Mas a gente tem uma proposta mais humanizada, né, a proposta. E na prática, um cotidiano meritocrático. É sempre a preocupação com o desempenho, com nota, com ranqueamento. Então são coisas inconcebíveis.
Porque se eu trabalho com a potencialidade daquele ser humano, eu não posso cobrar que 30 alunos cheguem ao mesmo lugar, sendo pessoas tão diferentes no universo do conhecimento. Perfeito. Compreende? E assim, né? Através da sua fala, a gente pensa naquilo que a gente tem discutido, né? A gente sabe que as legislações educacionais ainda não estão onde nós gostaríamos, mas a gente avançou e avançou muito, a gente não pode negar isso. Quando a gente olha para a BNCC já com aquela frase, né, de uma educação para todos, isso é de suma importância. E esse todos não tem exceções. Todos são todos e ponto, até partindo do pressuposto do que significa todos na nossa língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, existe uma burocracia, né, Eduardo? Então, assim, fica inconcebível você alinhar uma proposta de desenvolvimento, a começar pela educação infantil, quando eu falo dos direitos da criança, mas a sociedade quer que uma criança aos 4 anos esteja lendo e escrevendo, né? Então, assim, ou eu pratico algo que é o respeito a essa infância, né, essa criança, ou eu vou seguir a burocracia, aquilo que não se dissolveu a nível de conteúdos, a nível de organização de tempo. Como é que um professor de matemática, de história, de geografia, especialista dos anos finais de ensino médio, podem ter essa concepção quando eles têm 55 minutos de aula e são cobrados exatamente por isso? Porque no final das contas... resultados, né, Tânia? Exatamente, porque eles querem a foto do cara lá no outdoor. Então, é aquele cara que vai para o outdoor é que dá significado para a escola. Como é que a gente organiza tudo isso? Como é que a gente faz? Porque, às vezes, não que eu acho que é impossível, muito pelo contrário. Eu sou aquela pessoa que acredito todos os dias que tudo é possível, né? Mas, diante de tudo isso que a gente está vendo, de uma reorganização, e eu quero acreditar que seja uma reorganização, como é que a gente faz para lidar de imediato com isso? Porque não dá para esperar alguém, né? Não dá para esperar alguém mudar isso daqui a 10 anos, né? A gente fala muito da coisa da criança, né? Como você falou no início, né, Tânia? A criança... ela vai crescer e ela vai para o outro estágio e como é que fica? E tem uma coisa, a gente precisa repensar nisso que está acontecendo burocraticamente, nessas ações propostas, mas não dá para esperar uma discussão. Eu fico pensando assim, o que de imediato, né, nós, professores, podemos fazer? O que a escola, né, tem que assumir como isso? Porque eu sei que tem um lado burocrático, mas e aí? A gente fica amarrado, né? Sobre essa questão burocrática do preenchimento daquilo que é denominado conteúdo escolar, seja no Estado, nas instituições... Está conseguindo me ouvir? Agora sim, voltou. Sobre esse preenchimento protocolar, né, onde o professor ele precisa cumprir algumas metas, existem uns registros burocráticos que são feitos nas secretarias, onde a avaliação de desempenho dos alunos denominados de inclusão, eles respondem a outras dimensões em nível de expectativa, desenvolvimento de habilidade e competência, e isso é feito independentemente da instituição, né? Então, se é uma instituição particular, se é uma instituição ligada à prefeitura, ao Estado, ao governo federal, enfim, inclusive as universidades. Então, é preciso compreender que a família, né, e aí a gente tem que trazer duas posições. A manifestação da família e a compreensão da família, por exemplo, em relação a uma criança ou um adolescente autista, com transtorno opositor desafiador, né, uma criança surda, a criança cega, cadeirante, com síndrome de Martin-Bell, uma criança Down, ela precisa compreender como o seu filho ou esse adolescente ou criança pela qual ela é responsável. Por que eu falo filho? Porque nem toda criança vai morar hoje com o seu pai ou sua mãe, ou com seu pai e seu pai, sua mãe e sua mãe. Pode ser que eles morem com os avós, com os tios, enfim, numa instituição. Então é importante a gente pensar nessas variações de organização. O que acontece? Quando a pessoa tem consciência disso, e ela apresenta também as características apontadas clinicamente, né, a escola ela pode traçar aí um caminho e métodos variados de trabalho para com a criança e com o adolescente. A partir da potencialidade, o laudo ele não pode atestar fracasso do aluno. O laudo é o ponto de partida para eu avaliar a potencialidade desse aluno. Por exemplo, uma criança é surda.
Então eu sei que a potencialidade dela no desenvolvimento da linguagem, inclusive para a escrita, necessita da língua brasileira de sinais. Se eu tenho uma criança matriculada cega ou com baixa visão, eu tenho que saber exatamente qual é o instrumento a ser usado para que essa criança se alfabetize e desenvolva o seu cognitivo, em todos os âmbitos. Não é verdade? Se eu tenho uma criança cadeirante, compreender como é que o corpo desse cadeirante se organiza e o que faz com que essa criança, ou esse adolescente, esse adulto, seja cadeirante. Existem variantes. E a gente pode pensar aí no Maurice de Merleau-Ponty, que vai apresentar a concepção de corpo estendido. Então é muito significativo que a escola compreenda que essa cadeira de rodas não é um instrumento, mas a cadeira de rodas é corpo estendido da pessoa que faz uso dela. Por que eu estou falando isso? A partir daí eu avalio a potencialidade. A importância, né, dessa compreensão, da avaliação da potencialidade a partir do laudo médico, muda todo o fazer escolar. Mas muitas famílias, não é? Elas negligenciam aquilo que é chamado de laudo médico por uma não aceitação. Não, meu filho não é autista. Não, meu filho não é surdo. E aí, essa... deficiente, né? Eu não quero lidar com isso, com essa cobrança social de ter um filho deficiente, né? Eu quero que o meu filho seja normal. Porque, historicamente, se construiu muito preconceito, houve técnicas de extermínio, né, no período da Segunda Guerra para as pessoas que eram denominadas com necessidades especiais naquele momento, que eram denominados as monstruosidades humanas e as aberrações da natureza. Quer dizer, a nomenclatura usada historicamente era muito profunda, pesada, né? E uma ferida histórica que não cicatriza em pouco tempo. Então, o alijamento social foi muito profundo, muito doloroso. E isso ainda fica na memória de muitas pessoas, ainda que no inconsciente. Né? Então, ter um filho, e eu autodeclarar meu filho com laudo médico como uma pessoa autista, surda, cega, me traz na lembrança todo esse histórico de alijamento social. E muitas vezes existe a negação. Mas é preciso dessa parceria, né? Família e escola, para que a inclusão aconteça de fato. Eu acho que tem uma questão aí, Eduardo, que claro, por favor, mas assim, que a gente precisa trazer para essa família assumir, como você disse, mesmo que lá guardadinho no íntimo dela, ela sabe que ela vai ser apontada, como a Patrícia falou. A gente teve a questão das aberrações, existe uma questão religiosa também nesse histórico, né? O que você cometeu de pecado para que isso acontecesse. Então, além de tudo, a mulher era, né, chicoteada, né, no sentido mais cruel da palavra, quando uma criança nascia, não dentro da normalidade esperada. E a gente tem um luto, né, que é um luto que não acaba nunca, porque ele vem com essa questão, ele sabe que a sociedade começa quando nasce numa família, isso quando está estruturada, né? Todo mundo começa ali junto, mas daqui a pouco, na grande maioria, são as mulheres que assumem essa responsabilidade. E aí é assim, bom, ou eu saio para trabalhar e trazer o sustento, ou eu assumo isso. A gente fala das diferenças de classe social, que podem ter acesso, né, a um tratamento, aos que não podem. Tudo isso fica muito enrolado ali. Eu falo que é um engodo entre família e escola. Agora, fato é, gente, que a gente precisa trazer, como o Eduardo disse, uma questão. Só vai acontecer essa inclusão se for em parceria de escola e família. Então, a escola precisa estar aberta para isso e a família entender, né, que é um processo que vai ter que se passar, e quanto mais tardio esse diagnóstico, que acho que vale ressaltar aqui, né, nós não temos mais transtornos, mais síndromes do que tínhamos há tempos atrás. Nós temos uma ciência que evoluiu, uma medicina que evoluiu, estudos na área da psicologia que evoluíram, da pedagogia que evoluíram, que mostram, né, os laudos hoje. Como disse Eduardo, o laudo é um ponto de partida, não é uma sentença de morte, muito pelo contrário. Quando a gente falou de inclusão, a gente falou, incluir não é só a inclusão na escola, existe uma inclusão social. Basta a gente olhar para a cidade, que já falou isso aqui em vários sentidos. Para você olhar para a cidade, você vê um cadeirante, né, que tem um corpo estendido, como colocado pelo Eduardo, não pode andar nas ruas, porque não há condições nem da gente com as duas pernas andar, quem dirá um cadeirante, né? Então é preciso, sim, ressaltar essa parceria, entender historicamente a educação, vou sempre falar isso, precisa de dados e precisa visitar fatos históricos, né, Eduardo? Bastante. O significativo
né? Porque a primeira pergunta, enfim, é o que o professor pode fazer nesse momento quando se trata de educação inclusiva? Você sabe que essa é uma das perguntas mais complexas de se responder. Por quê? Porque cada unidade escolar vai apresentar uma realidade e não existe uma técnica única para se trabalhar com a pessoa denominada PCD. Por quê? Porque quando a gente pensa, né, que é possível existir uma técnica, a gente anula a subjetividade daquele ser humano. Então é necessário a gente compreender, né? Na universidade era muito comum as pessoas trazerem muitos mitos sobre surdos, cegos, enfim. Os surdos são nervosos. Não, eles não são nervosos. Mas uma pessoa que tenta se fazer entender a partir da sinalização e não é compreendida, um ouvinte vai gerar um desconforto, né? Uma pessoa down que tenta vocalizar, né, o tempo todo a partir da emissão de vogais e ela não é entendida, ela vai ter uma reação denominada pela cultura social como violenta. E muitas vezes é uma resposta ao modo como o ambiente a recebe ou a trata. Até a criança autista, né, Eduardo? Com as estereotipias, ele precisa se reorganizar, né? Então, ele vai se movimentar, ele vai fazer as suas estereotipias para ele conseguir se reorganizar internamente e poder ficar bem, né? E o autista, ele tem graus, né? Ele pode entrar no espectro mais avançado ou no espectro mais minimizado, e isso é muito difícil para a escola, muitas vezes, e os responsáveis por essa criança ou por esse adolescente de compreender isso, né? Porque as pessoas acabam criando características do autista, e essas características, elas são humanas, elas são singulares. Por isso que eu gosto muito de substituir a palavra pessoa com deficiência por reconhecimento da singularidade humana. Independentemente das características que essa pessoa apresenta, seja ela fisiológica, anatômica, ela apresenta uma singularidade humana que é dotada também do anatômico, do fisiológico, mas também do comportamental pela ação cultural em torno dela, que é a identidade. É interessante essa sua abordagem da singularidade, porque aí tira esse peso desse estigma, né? Pessoa com deficiência. Então, se ela tem uma deficiência, porque tem uma que não é deficiente, que é completa, né? Uhum. Que é normal, que tem tudo. E essa aqui está faltando alguma coisa, né? Então, quando você coloca esse termo da singularidade, você humaniza mais a condição clínica e a condição de vida, a condição médica, a condição social dessa criança, né, desse adolescente, dessa pessoa, no caso, né? Acho bem interessante essa abordagem, porque tira esse estigma, né? Ela só é uma pessoa que tem uma diferença de outra, ela não é uma pessoa doente no sentido pejorativo do termo, né? Aliás, para deixar bem claro, né? Autismo não é doença, síndromes não são doenças, a gente precisa deixar isso claro. Doença é uma coisa, ainda há pessoas que acreditam que essas pessoas são doentes. Não, doente sou eu que tenho um problema cardíaco, tenho uma diabetes. Isso é uma doença, né? Eles não são doentes. Eu acho que isso também precisa ficar bem claro, né, Eduardo? Quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem um autor que eu gosto bastante, né? Nas minhas orientações, quem vai trabalhar com educação inclusiva, de mestrado, doutorado, eu sempre proponho que se leia George Canguilhem, O Normal e o Patológico, para a gente poder desconstruir toda essa visão sobre o que é normal, anormal, o que é patologia, o que é doença. Em síntese, o Canguilhem, ele explica de forma muito básica, né? Será patológico do ponto de vista clínico toda alteração orgânica em nível anatômico e fisiológico sem uma causa externa. Embora se acredite, né, que patós é um agente externo, para o Canguilhem, não. O patológico é essa alteração orgânica em nível fisiológico e anatômico a partir do nascimento. E a doença, ela é provocada por uma bactéria, por um vírus, enfim, por um protozoário, e aí ele faz essa diferenciação, que leva a pessoa ao acometimento da sua potência de vida. Então ele traz isso, né, como proposta. A fraqueza é a doença. Por quê?
você pode ter uma pressão desregulada, mas isso não lhe provocar fraqueza. Então, para você, aquilo é o regular, né? Então, ele traz essa reflexão muito positiva para a gente repensar na despatologização do comportamento. Exatamente. Não, interessante, porque aí a gente pensa na doença como um agente externo, né? É algo que invade o seu organismo e vai te causar uma situação X, né, no seu corpo, né? Ela é provocada por um agente externo. Então, aquilo que já nasce comigo não necessariamente é uma doença, né? Mesmo porque o modo como eu sou vai me constituir, né, nas instâncias cultural, cognitiva em nível de compreensão do mundo e o que eu sou, né, a formação da minha identidade. Não é possível ser outra coisa que não aquilo que eu vejo no espelho. Sim. Mas aquilo que eu vejo no espelho é um reflexo também do que eu ouço sobre mim e como eu subjetivo isso. É bem interessante. E acho que eu acho só que a gente tem que derrubar, né, os nossos conceitos engessados, né, e as nossas buscas através do senso comum. É como a gente já conversou várias vezes. Eu não posso me prender ao que eu aprendi lá há 30 e tantos anos atrás, na minha primeira formação, e ver as coisas acontecendo. A ciência caminhou junto. A pedagogia, a ciência continuou, as outras ciências todas nos trouxeram informações de grande importância, e a gente precisa desconstruir as nossas crenças, porque, como a gente sempre fala, né, a crença é limitante. Eu preciso ir além. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a contribuição da neurociência hoje na questão da inclusão, Eduardo? Como é que você vê isso? A neurociência, eu tenho duas questões que eu acho muito significativas, aí trazendo olhar como pesquisador. Tá. A neurociência, ela possibilitou que nós descobríssemos a modificabilidade cognitiva e estrutural. E um dos autores que trabalha isso de uma forma muito significativa é o Riven Furstein, né? Então, o cérebro ele é neuroplástico, ou seja, qualquer área danificada, ela pode ser remodelada, reconduzida, e eu consigo fazer ligações neurais, o que antes se acreditava que não existia, para reestruturar o meu cognitivo. Então, a reabilitação hoje, ela trabalha muito com o princípio da neurociência. É tão interessante isso que se uma pessoa, no decorrer da vida, tiver que amputar um dos seus membros, o cérebro identifica a existência desse membro mesmo após a amputação. É a partir daí que veio a significação, a partir da neurociência, de que é possível você colocar, né, uma prótese mecânica, porque na medida em que o cérebro reconhece que existe, isso é chamado de membro fantasma. Tem um teórico chamado Ramachandran, que já estudou isso a fundo. E o Ramachandran vai descobrir o membro fantasma. Então, a partir da aplicação dessa prótese, eu consigo emitir ondas cerebrais a ponto de movimentar essa prótese. Então, olha que interessante. E a neurociência traz essa contribuição. Por outro lado, quando a gente se aprofunda na neurociência e descobre que tudo é controlado por determinada área cerebral, e é possível estimular essa área de forma artificial, por meio de química e indutores, a vida perde um pouco a graça, porque a gente vai pensar, a paixão dura tanto tempo, mas é possível eu modelar a paixão, né? O medo acontece onde e como, então é possível ir lá a ponto da gente repensar no que é necessário e o que é possível em nível de ética de se apontar publicamente ou não. Uhum. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio, Eduardo, né? Ô, Tânia, eu acabei te cortando, desculpa. Não, eu tô falando, acho que tudo requer a ética e o limite, né? Tudo que vem, né, tudo que é pesquisado, tudo que é novo, a gente tem que levar para esse lado mesmo. O que é ético nisso? O que é viável nisso? O que se leva mesmo? O que eu acho que é importante, assim, é trazer aquilo que é benéfico para essas ações. Então, quando eu penso, sim, eu quebro aquela ideia de que eu tenho um X de pessoas que podem aprender, um X de pessoas que podem trabalhar, um X de pessoas que podem produzir, eu quebro isso e digo, não, a sua grande maioria, é claro, gente, que eu sei que existem pessoas, infelizmente, que têm uma limitação que vai além do que a ciência, do que a descoberta até aqui nos trouxe, tem,
Mas se a gente for avaliar pelo número de pessoas, é uma grande minoria. É minoria mesmo. Muitas pessoas que hoje estão em casa, desistindo, né, das suas próprias vidas, não são pessoas que não poderiam estar ativamente nessa sociedade, né? Então, é nesse nível que a gente precisa pensar, no ético, no moral, no que se é capaz e daquilo que cabe a nós, né? Enquanto estamos na ativa, né, todos os dias estamos promovendo para que essas coisas aconteçam, né? E aí, voltando ao que eu estava falando, só para fechar aqui com o que a Tânia está falando, Eduardo, para ficar num bloquinho só, a questão da neurociência dentro da educação, né? Para que a gente... como que você enxerga essa coisa dessa abordagem da neurociência dentro da educação? Se é uma abordagem legítima ou se é uma apropriação de um conceito de maneira errada? Nós temos as duas coisas, né? A neurociência, ela é uma ciência que requer um olhar muito delicado para que se compreenda. E a gente tem formação em neurociência de 6 meses, sendo oferecido por algumas faculdades, né? E aí a pessoa, muitas vezes, ela está habilitada e se autodeclara neurocientista por meio de uma formação em lato sensu. Então a gente pode perceber que conceitos que são extremamente profundos e que algumas pessoas, teóricos, levaram 10 anos, por exemplo, a tese de doutorado do Henri Vallon, ela foi produzida em 10 anos e ela fala da criança turbulenta. Então, quando ele fala sobre processos de retardos em nível social e psíquico, né, mental, ele leva 10 anos para acompanhar o desenvolvimento da criança e escrever a sua tese, A Criança Turbulenta. Por que eu estou falando isso? Ele também ele provoca a sociedade quando ele fala sobre processo de evolução, fortificação do tônus. A neurociência também é uma ciência que vai se construindo ao longo do tempo, né? Se aproveitando aí do que a neurologia trazia como conhecimento, a psiquiatria trazia conhecimento, a genética trazia como conhecimento e a pedagogia trazia como conhecimento. Sim. Então não é uma ciência para você compreendê-la no seu todo em 6 meses ou em 2 anos. É uma ciência que requer uma leitura aprofundada, né, da raiz da questão e uma compreensão de aplicabilidade, penso eu. Então a gente tem que ter muita cautela. Eu peço humildade para as pessoas, né? Ou seja, eu fiz um curso de neurociência. Até onde eu posso aplicar isso e como eu preciso observar o conhecimento adquirido para colocar em prática. Não dá para se autodeclarar neurocientista. Ou querer clinicar, querer ter uma abordagem clínica em cima de uma formação que é uma formação teórica, por exemplo, né? O Nicolelis, ele é uma referência nisso, né? Em neurociência aplicada, ele se aprofundou nos estudos Ramachandran e começou a aplicar isso no Hospital das Clínicas, a ponto de falar, por exemplo, de pessoas que nascem transexuais e que amputam o seu próprio membro, no caso de uma mulher transexual que nasce biologicamente homem, ao longo da vida se descobre mulher, se reconhece como mulher e amputa o seu membro, mas não sente dor. Chegava no hospital sangrando, com hemorragia, sem sentir dor, porque o cérebro não reconhecia o membro. Aquele membro como parte do corpo. Da mesma forma, pessoas que nascem, né, identificadas biologicamente como meninas e se veem como meninos, um homem transexual aperta o próprio seio com faixa e não sente dor porque o cérebro não reconhece o seio como parte do seu corpo. Isso é um tratado da neurociência. E é um tratado que daí não se discute, porque a ciência discute, mas você esbarra em questões religiosas, em mitos, né? E aí não quer se falar. Então, se é neurociência, a gente vai tratar de todos os reconhecimentos em nível cerebral e tudo que é possível a partir do aprofundamento de estudos sobre o cérebro humano. Interessante. Eu acho que fica aqui aquela história, né? Formação continuada sempre. Nascemos sem saber tudo e vamos morrer sem saber tudo. O que a gente precisa ser é ético e claro nas nossas pesquisas, né? De novo, para você divulgar algo, para você colocar algo, você precisa estar ciente da causa, né? Que isso pode, do que pode propagar por aí, né? Então não é ser, acho que qualquer formação, né? Não são nem
3, nem 4, nem 6 meses que te fazem mas é o estudo contínuo, né? Buscar pesquisas, buscar entender esse meio que você está inserido e perceber. O que a gente não pode negar são os avanços, né? A gente não pode sentar em cima do giz, caderno e livro ou da forma de clinicar e medicar que eu fazia há, sei lá, 5, 6 anos atrás, né? Mas a gente precisa buscar essa evolução, sempre dentro de um cuidado, de uma ética muito grande. Ô, eu acho Tânia, que isso o Rony precisa, já tem né? umas perguntas aqui. Então vamos lá. Boa tarde, Rony. Rony? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ih, o Rony saiu. Vamos ter que aguardar as perguntas mais um pouquinho. Vamos. Deve ter dado um... Se vocês me permitem, nesse tempinho aí do Rony, a gente estava falando sobre limitações, né? Eu gosto muito de trazer como exemplo a Helen Keller, que era surdo-cega, mas recebeu vários títulos de doutora, né, pelas universidades aí do mundo, e ela era uma filósofa. E eu acho muito significativo um momento em que ela está palestrando para um grupo de mulheres que tinham iniciado seus trabalhos em fábricas na Europa. E ela está dando uma palestra em uma universidade, que não me recordo, acho que foi na Alemanha, e perguntam para ela como era ser uma mulher surdo-cega. E o assunto da palestra não era sobre ser surdo-cega. E ela responde, né, que se ela fosse Deus e criasse um outro semelhante, ela colocaria o cérebro na ponta dos dedos. Então, sutilmente, ela diz que ela não sofria sendo uma mulher surdo-cega. As pessoas enxergavam o sofrimento nela. Né? Perfeito, porque ela já perfeito, assim, né? Essa é a condição de mundo que ela conhecia, né? É. E ela se desenvolveu a partir disso, né? E se desenvolveu, mas ela tinha um lugar de fala que a academia não reconhecia para ela, né? Ela era sempre o objeto exótico presente para a admiração daqueles que acreditavam que ela não podia chegar. Aliás, é um assunto bem... É uma parte desse assunto muito dolorida, né? Esse olhar que muitas vezes a gente tem para essas pessoas com piedade, né? Uhum. A gente olha para essas pessoas exatamente com esse olhar, quando olhamos, né? Na sua grande maioria, quando olhamos com esse olhar piedoso, né? Então, é assim, a gente precisa também quebrar essa ideia, né, da piedade. São pessoas, elas produzem e podem produzir. O que lhes falta muitas vezes é isso, oportunidade, e não ser vista como aberrações humanas. O porquê dessas coisas, a gente não vai entender se a gente for levar para o lado espiritual da coisa, né? Cada um tem a sua crença e a sua visão em relação a isso. A questão são pessoas, estão na sociedade, devem e podem produzir, precisam ser acolhidas, e nós, os ditos como os normais, é que precisamos mudar esse eixo. Para elas está tudo bem, elas são o que são. O que elas precisam ter é esse lugar de fala, esse lugar de movimento, esse lugar de se sentir pertencente, né, àquele espaço e a essa sociedade. Eu acho que essa é a grande questão, né? Rony, voltou, Rony? Rony? Me ouve agora? Agora estou ouvindo. Agora sim. Tá, que bom. Tudo bom, Eduardo? Prazer, novamente, grande amigo, né? Tá aqui com a gente. Boa tarde, Rony. Obrigado aí pelo convite. Sempre bem-vindo aqui no coletivo, no podcast. Bom, pelo tempo que está um curto, eu vou fazer apenas uma pergunta. Se der para a segunda pergunta, a gente faz também essa segunda pergunta. A pergunta da Marta, ela perguntou sobre o conceito de barreiras que está expresso na lei brasileira de inclusão, né? Sobre essa nova proposta para a LBI. Então, deixa essa pergunta para o Eduardo. Eu não consegui ouvir muito bem a pergunta. Eu vi que você falou sobre a LBI. A Lei Brasileira de Inclusão... Qual o conceito de barreiras expresso na lei brasileira? O conceito de barreiras. Tá. A Lei Brasileira de Inclusão, ela é um marco para as pessoas denominadas PCDs. Por quê? Porque ela vem regimentar
o convívio social dessas pessoas e trazer o direito que essas pessoas não tinham, né? É muito importante pensar que, embora exista a LBI e nela esteja expressa tudo aquilo que é possível uma pessoa realizar a partir da sua realidade humana, a gente precisa pensar que muitas empresas, escolas, muitas vezes optam por não receber as pessoas PCDs, né? Empresas preferem muitas vezes pagar multa do que contratar pessoas que se autodeclaram PCDs em função dos direitos que a pessoa com deficiência conquistou em nível histórico a partir da LBI. Então, por exemplo, a pessoa denominada pessoa com deficiência, se ela for uma pessoa, por exemplo, né, um deficiente auditivo, que é diferente de ser surdo, em nível de conceito, ela precisar se ausentar do trabalho porque ela apresentou um quadro de otite, ela pode fazê-lo sem comunicar o seu superior imediato. Ela pode comunicar depois. Né? Enfim, existe uma série de questões que beneficiam a pessoa com deficiência que as empresas, quando fazem uma leitura, elas não entendem que isso não é um privilégio, é uma necessidade humana de atendimento àquela pessoa. Então a LBI, ela inclusive é pouco divulgada e as instituições negligenciam a existência da Lei Brasileira de Inclusão. Compreende isso? Uhum. Todas as vezes que eu vou falar sobre, eu sempre fico com as leis abertas, porque as leis, elas precisam ser um material de consulta. O tempo todo, né? O tempo todo. Até porque elas se alteram de acordo com a representatividade, principalmente no Congresso Nacional. Sim. E a gente fala muito de inclusão na escola, a gente, é aquilo que a Tânia estava falando, a gente acha que a pessoa com deficiência é só criança, né? E a gente esquece que a criança com deficiência ela vai crescer e a gente pode se tornar um adulto com deficiência, né? Eu falo de um acidente, de qualquer situação, né? E aí as empresas também não estão adaptadas a essa pessoa, né? Principalmente as empresas que estão buscando lucratividade, produtividade, uma série de questões aí, elas não estão preparadas para receber essas pessoas, né? Às vezes ela entende que, muitos empresários entendem que o investimento em adaptação de espaço, tudo isso, é gastar dinheiro à toa. Mas eu vou adaptar o prédio inteiro porque tem uma pessoa com deficiência. Mas a gente não pode esquecer também, né, Patrícia, que a adaptação desses prédios hoje também são leis. Né? A gente vê aí as escolas, né? Não é só as que estão sendo agora abertas. As que estão atuando também vão receber, né, um prazo para essa atualização. Então a gente precisa... Eu fazer um comentário, né? Eu sou pai de uma criança de 8 meses que chega para compor a minha família por meio da adoção. Sou casado com Roberto Domingues, meu companheiro aí. Então nós somos uma família homoafetiva. E tem me surpreendido muito todas as vezes que eu vou para hospitais para ser atendido, as pessoas não compreenderem o que é um mandado judicial que me dá plenos poderes como pai ao menor. E normalmente a recepção dos hospitais, sem exceção até agora, né? Pergunto, onde está a certidão de nascimento da criança? É um processo em andamento, na verdade foi finalizado. Mas as pessoas não compreendem e eu já ouvi inúmeras vezes, sem a certidão de nascimento eu não posso fazer a ficha do seu filho. E aí eu tenho que explicar que se trata de uma família homoafetiva, um processo de adoção. E aí na seguida me perguntam, e o nome da mãe? Eu falo, olha, a genitora, né, trata-se de um processo de adoção. Então não consta, né, na documentação, porque é um processo de adoção. Mas é a tal da negação do conhecimento, né? É o que você falou. Nós temos um péssimo hábito no Brasil de colocar as leis na estante. E isso, infelizmente, não é a pessoa comum, são os profissionais, seja de que área for.
A gente enfeita a estante com livros de lei, mas não abre para ver um. Esse tipo de coisa que você responde, por exemplo, quando leva o seu filho ao médico, ao hospital, tem divulgado tanto essas questões, por que ainda a gente esbarra nessa questão desse tipo de comentário que, me desculpa, já não é mais pertinente, né? Já não cabe mais. Não para quem está à frente de um local de trabalho. Exato. Eu entendo até a pessoa... Aí a questão da adaptação, né? A pessoa está tão acostumada com aquela burocracia, com aquela rotina burocrática, que qualquer coisa que foge à normalidade do que ela está acostumada é estranho, né, Eduardo? É bem por aí o teu exemplo, né? Eu quero somente falar, porque senão também parece ativismo, né? E não é essa a intenção. Mas, assim, é o mesmo princípio da educação inclusiva. Se constrói mitos e esses mitos são naturalizados. Então, muitas vezes, a escola olha para uma criança, vamos lá, né? Que é Down, e ela fica buscando características próprias da pessoa Down. Não existe. A gente pode pensar em questões anatômicas, mas isso não compõe a criança por inteiro, ou adolescente por inteiro. Então, em primeiro momento, é preciso desconstruir toda essa concepção, né, sobre a pessoa. E a partir daí eu consigo desenvolver um trabalho. Compreende? Uhum. É preciso desconstruir toda a concepção que se tem sobre família. E aí, quando eu vejo um homem chegando com a criança, é possível sim imaginar que seja uma família heteronormativa, ou uma família homoafetiva, porque eu penso na família como qualidade de relação. Sim. Ou numa família de um pai solo, de uma mãe solo, uma família constituída pelos avós. A mesma coisa é em relação às pessoas denominadas, declaradas PCDs. Né? Então, e fora que existe uma coisa aí anterior que as pessoas não levam em consideração, é assim, ó, a negação do atendimento porque não existe uma certidão. Quer dizer que uma criança pode vir a óbito porque ela não tem uma certidão? Onde nós sentamos em cima? Do ECA. Eu questionei isso. Aliás, né? Em todos os hospitais pelos quais eu passei, eu questionei isso. Onde entra o ECA? Porque também ninguém lê o ECA. Todo mundo critica o ECA só pensando na maioridade da criatura, mas ninguém pensa, por exemplo, num fator como esse. Nós estamos infringindo uma regra aí muito séria. Então, essa criança pode vir a óbito porque ela não tem uma certidão de nascimento? Sim. Mas é assim, eu sou um pai, né, que tenho essa instrução. Mas as crianças no Brasil vêm a óbito independentemente de serem filhas de famílias homoafetivas, porque não tem certidão de nascimento. Mas é isso, exatamente isso. Exatamente isso. Antes de pensar na estrutura dessa família, existe um ser que é essa criança. E aí a gente volta, quando fala em inclusão, qual é a parte que definimos de infância e esse ser criança? Se simplesmente ela vai morrer porque não tem operário de papel. Olha que legal. Olha a sociedade que a gente ainda discute. Então, antes de pensar na formação dessa família, nós já estamos infringindo uma regra que está aí, ó. Existe essa lei desde 1990. Né? O ECA está aí para isso. Exatamente para proteger. 1990, olha o quanto nós estamos falando. E mesmo assim, de novo, uma criança morre porque não tem mais certidão de nascimento. Olha só. É quando se fala em... Por favor, pode falar. Fica à vontade. Não, pode falar, você ia completar aqui. Não, é que quando se fala em inclusão social ou educação inclusiva, normalmente se pensa nas pessoas denominadas com deficiências, né? Mas a inclusão escolar e social, ela acontece de uma forma muito mais ampla. Exatamente. Né? Então, é pensar na orientação sexual, na identidade de gênero, é pensar nas questões étnicas, porque a raça é humana. E aí, como você falou, como colocar em prática a técnica do ensinar e do aprender é muito particular. O professor precisa ter esse olhar para a potencialidade e elaborar o seu plano de trabalho para com esse aluno, fazendo as experimentações possíveis a partir de um amparo técnico. Né? Existem algumas questões que são pontuais. Sim. Mas é necessário também que a gente mude o vocabulário dentro da escola. Por exemplo, necessidades especiais. As necessidades não são especiais, elas são humanas. Então, quando eu tenho, né, um lavabo adaptado para a pessoa com nanismo, para o cadeirante, essa não é uma necessidade especial.
defecar é uma necessidade humana, eu estou atendendo um direito humano. Quando eu tenho um bebedouro rebaixado para atender um cadeirante, uma pessoa com nanismo, eu estou atendendo uma necessidade humana. Então não é uma necessidade especial. Sim. Mesmo porque a questão de se referir à pessoa como especial, isso é muito perigoso. Paul Schuss-Harenberg, médico alemão, ele institui o termo especial como espécie diferenciada a ser catalogada para experimentações. Então era a catalogação das espécies que eram consideradas, inclusive, inumanas. Não recebiam a qualidade humana, eram indigentes. Sim. Né? Então a gente precisa pensar, mudar o vocabulário. Necessidades especiais, não. Necessidades humanas a serem atendidas. Crianças especiais, não. São crianças. Legal. Com necessidades humanas. E aí, no caso, Eduardo, aí vale o que a gente tem visto atualmente, que é o plano individualizado de educação, né? A gente não fazer mais um planejamento global. O professor tem um planejamento de aula geral, mas ele vai ter que fazer esse plano individualizado, não só para a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, mas também para a criança com deficiência. Então, adaptar esse conteúdo à individualidade daquela criança. É por aí o pedagógico, que está caminhando esse pedagógico? Institucionalmente, muitas escolas, né, ou secretarias de educação, ou instituições de ensino chamam isso de plano personalizado ou ação personalizada. Uhum. Quando você verifica, a partir do laudo ou não, qual é a fragilidade diferente de deficiência ou de déficit. Qual é a fragilidade daquele ser humano em determinada área de conhecimento e, a partir daí, eu trabalho de forma personalizada. Mas, como eu falei, meritocracia com atividade personalizada é antagônico. Sim. Né? O caminho é humanizar o processo. A criança atingir o potencial que ela tem de ela acordo com as condições que ela tem, né? Porque tem, por exemplo, algumas crianças autistas, a mãe tem uma expectativa que ela vai escrever com a mão, né? Ela vai ter uma caligrafia. E não necessariamente ela vai se alfabetizar caligraficamente, ela vai se alfabetizar, às vezes, pelo computador, porque, às vezes, digitar para ela reconhece a grafia, ela vai reconhecer por uma letra móvel. Então, são essas adaptações, né, que o professor tem que começar a pensar no seu dia a dia, né? A socioantropologia, ela traz uma possibilidade de avaliação que é muito significativa para o trabalho do professor, porque a gente vai desconstruindo uma série de mitos que foram trazidos para nós no cotidiano, né? Por exemplo, quando a gente pensa em dislexia, a dislexia ela é um problema numa sociedade letrada. Numa sociedade ágrafa, não existe dislexia, porque não existe o princípio cultural da escrita, né? A hiperatividade. Por exemplo, a escola francesa, ela não aceita o laudo de hiperatividade, porque ela faz uma avaliação social de como isso se instituiu como a normalidade. A gente pega uma criança, por exemplo, no campo, né? E aí não estou dizendo, não estou apoiando maldade com cachorro, mas coisas que as pessoas fazem quando estão brincando, né? Puxa o rabo do cachorro, sobe na árvore, pula, nada na represa, e sai, e pesca, e se suja, e toma banho de chuva, e entra em casa, almoça, todo sujo, e sai para correr. Ela é uma criança muito ativa. Imagina essa criança com essa atividade cerebral num apartamento no centro de São Paulo de 35 metros. Como é que você contém isso? Ou dentro de uma sala de aula de 4 metros quadrados, né? Porque, na verdade, a gente está tentando domesticar essa criança também, além do cachorro, né? Então, existem distúrbios e transtornos que são geograficamente, quando você pensa na organização social, produzidos, né? E que mexe com esse movimento da sociedade. E aí, como é que você faz? Como é que você lida com isso? É aquilo que eu sempre falo, né, Eduardo? A gente, quando estuda, isso eu estou dizendo da pedagogia, tá? A gente cria o ideário de aluno, que é o anjinho da turma da Mônica, né? Ele vai limpinho para a escola, né, com todo o material, responder lindamente aquilo que a professora está escrevendo e está tudo bem. Nós criamos o ideário de aluno, né?
para o conforto de uma sociedade, nós padronizamos pessoas. É mais fácil, né? Porque a gente esbarra em tantas questões de ordem social, de ordem religiosa, de ordem moral, de tantas coisas, que a gente vai criando um padrão que a gente está vivendo um caos novamente por isso. A gente quer dizer que a sociedade está se perdendo porque falta castigo físico, né? Porque as aberrações estão soltas aí, né? Então nós somos aberrações, por exemplo, porque assumimos a nossa homossexualidade, por exemplo, né? Então é assim, nós tumultuamos uma crença, né? As pessoas gostam da gente, mas nós temos um porém, né? Nós temos um porém que não encaixa nessas questões morais de uma sociedade que está adoecida. Então, falar dessa inclusão, falar dessa questão... Hoje a gente fala da terceira idade, nós estamos incluindo a terceira idade nessa sociedade? Olha o número de idosos que nós temos pela primeira vez no Brasil. Onde eles estão sendo incluídos? De que formas eles estão sendo respeitados? Né? Então, esse termo vai se ampliando, mas o viés de acolhimento vai ficando cada vez mais estreito. E a gente precisa pensar nisso. Então, quando eu penso nessa inclusão escolar, eu penso em tudo isso e você trouxe provocações hoje importantíssimas para a gente, sabe? Muito importantes mesmo, que cabe a nós que estamos ouvindo isso refletir mesmo e desconstruir urgentemente se a gente ainda quer ter uma sociedade sadia. Porque se a gente continuar nesse caminho que a gente vai, é o fim. É o fim. Entendeu? Não, eu não vejo outro caminho, porque a gente mata por nada, né? Você me incomoda, você não está no molde do que eu acho ser normal sobre a minha ótica, a minha lente, então eu simplesmente resolvo isso. E eu não digo matar só no sentido da palavra, né, física. Hoje você vê mães que não conseguem incluir seus filhos na sociedade numa festa de aniversário, que morrem por dentro, né? Que são mortas por dentro. Eu torço para que seu filho nunca seja apontado, mas você sabe que é um risco que a gente vai correr, né? Que os nossos sejam apontados como o casal que não é o casal proveniente da ordem divina, né? Sobre essa ótica religiosa pecaminosa de castigos e tudo mais. Então a gente tem que estar sempre se protegendo, quando na verdade o que nos falta é um pouco de conhecimento de humanidade, né? Eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso. Gente, o papo tá bom, mas já tem 1 hora que a gente está aqui conversando. Eduardo, eu queria agradecer a sua presença, queria que você colocasse um pouquinho as suas considerações finais, o recado que você gostaria de deixar aí para o nosso público aí, que está assistindo e que vai assistir depois, né? Eu acho que é preciso entender que a sociedade se renova a cada dia. Isso parece um clichê, um jargão, mas um dos pensamentos complexos mais interessantes é a história, porque a história ela já é um dia a mais que a gente precisa compreender, né? E ela vai se ampliando cada vez mais. Mas a história, ela compreende a nossa memória e é a partir dela que a gente se reconhece na sociedade. Por meio das lutas que foram registradas, por aquilo que disseram sobre mim e de mim, e por aquilo que eu manifestei. Por que eu estou falando isso? Toda técnica, todo estudo, ele se esvai se eu não tiver a sensibilidade para tocar o outro. Então, conhecimento sem sensibilidade, ele se torna muitas vezes vazio. Sensibilidade sem conhecimento técnico, muitas vezes não consegue ter o resultado que eu espero. Mas o conhecimento técnico puro, sem sensibilidade, ele não se aplica. Por que eu falo isso? Porque a sensibilidade permite que eu sinta esse outro. Susan Sontag diz que é necessário sentir a dor do outro antes que essa dor seja minha. E esse é o princípio da inclusão social. Bom, o que falar depois dessa fala do Eduardo? A gente já termina, já encerra por aqui. Porque assim, é isso mesmo, gente. É só te agradecer muito por essa sua fala. Tão importante num dia como hoje, Eduardo. Numa sociedade que precisa exatamente isso. O conhecimento só pelo conhecimento, pelo contrário, né? Ele pode ser bem cruel, diga-se de passagem, mas quando eu preciso tocar essa alma humana, a gente tem sim como resgatar, nada está perdido, muito pelo contrário. Cara, eu não sei nem como te agradecer.
Você é daqueles papos que a gente deixaria rolar isso aqui por... A tarde inteira e a gente não tem assunto. São esses... esses... fica o convite para uma próxima. Com certeza, porque é necessário, se faz necessário, até porque hoje eu digo assim, eu queria muito, mais do que nossos parceiros professores, que isso chegasse aos nossos jovens, né, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, a sociedade como um todo. Essa sua fala precisa sair, né, desse viés escola e além, e muito além. A sociedade está precisando desse diálogo aberto, desse diálogo diretivo. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado mesmo, cara. Mais uma vez. Gratidão e, apesar da distância, sintam-se abraçadas. Mas com certeza, meu querido. E qualquer Tão dia necessário. Aqui para a gente Por favor, tomar um café e conversar mais, porque você vai ser sempre muito bem-vindo aqui no nosso espaço. E esse espaço é seu. Esse espaço Obrigado é seu, pelo convite certeza, e pela viu? oportunidade. Gratidão. Bom, gente, falar o quê? Como eu disse agora, depois de uma fala dessa, fica aí para você refletir, pensar. Não é esse caminho que nós queremos para a nossa sociedade, como eu disse no começo. Tem muita gente ainda escrevendo história, nós estamos escrevendo história, eu aqui, você aí, o Eduardo e tantos outros Eduardos e Marias, aqueles que choram agora nesse momento, aos que veem nesse momento uma necessidade enorme de transformação. Nós temos uma responsabilidade que é na formação dessas crianças, desses jovens. Se nós estamos adoecidos, nós não podemos adoecer essas gerações. Ainda há tempo, ainda a gente pode, vamos refletir sobre isso, né? Como eu disse no começo, Ana Teberoski foi, mas deixou um legado maravilhoso. Então, que a gente deixe um legado, né, de aprendizagem, de humanização. E eu repito o que o Eduardo falou, ao tocar uma outra pessoa, toque como humano. Empatia cognitiva, empatia afetiva. Eu entendo o problema e eu recebo com afetividade e vejo o que eu posso fazer. É isso aí. Mais sentimento, mais humanização, a razão caminhando com essa emoção. E vamos lá, né? Quem sabe na semana que vem a gente traga outras notícias. E repliquem isso, curtam, compartilhem, leve para a sua sala de aula, leve para a sua sala dos professores, debatam sobre esses temas que são tão importantes. Se cuidem mentalmente, se cuidem fisicamente e espero vê-los aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem bem.